Olá, sejam bem-vindos a mais um FIE Talks, realizado pela FIE e a ABINE. Esse é o canal de comunicação do setor elétrico e eletrônico, que tem apresentado temas de extrema relevância, contribuindo para diversos segmentos que buscam no setor soluções para produtividade e eficiência. E hoje não podia ser diferente. Mais um tema super importante e com os melhores especialistas sobre o assunto. Vamos falar de redes privadas em 5G para o avanço da indústria 4.0. Mas vou começar me apresentando. Eu sou Adriana Guidin, gerente da FIE, que é um dos maiores eventos do setor elétrico e eletrônico, é o maior e mais completo evento do Brasil, realizado pela Ridge Exhibitions em parceria com a ABINE. Inclusive, não vou citar nomes, mas quero externar a minha admiração por cada um da ABINE. Vocês são essenciais para a transformação digital do país, para a indústria 4.0 e para um futuro mais sustentável. Eu agradeço por estarmos juntos realizando a FIE, levando essa essência e sendo um hub completo para o setor elétrico e eletrônico, levando conteúdo e promovendo conexões e negócios. E aproveito também para agradecer aos nossos convidados, profissionais super renomados no setor. Sei que vocês vão trazer muita informação, cases e respostas de muitas questões sobre esse tema. Vão contribuir ainda mais para o avanço da indústria 4.0. E para outros 4.0. Afinal, o 5G visa atender usuários de diferentes segmentos, seja na automação industrial, no agro, nas cidades inteligentes, e na própria saúde. O meu muito obrigada pela participação. Mas faço questão de apresentar cada um de vocês. Vamos lá. Agostinho Linhares, gerente de espectro, órbita e radiodifusão da Anatel. E no âmbito internacional, é coordenador da Comissão Brasileira de Comunicações. E também vice-presidente da CITEL, Comitê Consultivo Permanente da Comissão Interamericana de Telecomunicações. Seja bem-vindo. Francisco Giacomini Soares, diretor da Comissão de IoT, Internet das Coisas, da ABINE, e também vice-presidente de Relações Governamentais da Qualcomm. E entre suas principais atividades estão espectro, questões políticas e regulatórias, participação na UIT, União Internacional de Telecomunicações, e na CITEL. Bem-vindo. Guilherme Spina, diretor executivo da WEG e V2Com. Mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de novos negócios relacionados à tecnologia. Fundou a V2Com, empresa líder em soluções de IoT, com ofertas de hardware, software, conectividade e serviços, que é o braço de soluções do grupo WEG, para 5G e cidades inteligentes. Bem. Marcela Santos de Carvalho, assessora da presidência da ABDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A associação consolidou como centro de referência na formulação e execução de ações que contribuem para o desenvolvimento tecnológico do setor produtivo nacional. E atualmente concentra sua atuação no apoio à transformação digital do país. Bem-vinda, Marcela. Sérgio Seviliano, Sales Manager de Smart Grid e Telecom da Siemens. Tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de negócios nos mercados de telecomunicações, energia e infraestrutura. Também tendo atuado na sede da Siemens na Alemanha. Bem-vindo, Sérgio. E o nosso mediador de hoje, Israel Gorati. Gerencia o Departamento de Tecnologia e Política Industrial da ABINE. São mais de 20 anos de experiência em atividades relacionadas à interlocução de política industrial e gestão de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Gerencia também atividades do IPD Eletro, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia da Informação, criado pela ABINE. Esse é o nosso time. Sejam bem-vindos a esse FIE Talks. E quem está nos assistindo, quem quiser fazer perguntas aos nossos convidados,
É só utilizar o recurso de Q&A aqui no Zoom. É isso. Israel, deixo a palavra com você. Muito obrigado, Adriana. Bem-vindo todos os participantes, bem-vindo todos os debatedores aqui do nosso painel. Muito obrigado pelo convite, pelo aceite ao convite da READ e da ABINE para podermos conversar sobre esse tema tão importante para a nossa indústria, né? Redes privadas para o fomento da indústria 4.0 no conceito do 5G, no ambiente do 5G. A ABINE, como associação que congrega os fabricantes do setor elétrico e eletrônico, tem a honra de estar na liderança dos assuntos de tecnologia, né, aqui no Brasil, da indústria brasileira, também com o nosso braço de inovação tecnológica, o IPD Electron, que hoje reúne 30 dos maiores institutos privados de desenvolvimento tecnológico e inovação. Todo esse ecossistema que nós aqui reunimos, nós congregamos nas entidades, nós colocamos à disposição da sociedade para trazer temas de interesse para todos os consumidores, para todas as indústrias, para o poder público, enfim, todas as pessoas que estão usando tecnologia, principalmente no momento de pandemia e também para fomentar negócios, usando inovações como meio para novas ideias e novos produtos para a vida das pessoas. A gente gostaria de começar aqui com um tema um pouco mais técnico e depois nós vamos abrir a discussão para temas que vão trazer mais perspectiva de inovação aqui para nós, né? Para começar a nossa conversa, a gente tem uma pergunta que já recebemos aqui. Eu gostaria que o Agostinho seja o primeiro debatedor a falar conosco sobre quais novos modelos nós devemos considerar no licenciamento das faixas de espectro para aplicações que usam redes 5G. A gente sabe que o espectro aí é um consumível, né, do 5G, é uma das partes mais importantes que o 5G vai se basear, né, para funcionar. E como que vai ser a convivência de tecnologias do espectro de uso particular para os serviços públicos? Agostinho, queria que você começasse conversando conosco sobre isso. Obrigado, Israel. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, é uma satisfação estar participando desse importante painel sobre esse tema que realmente vai ser um divisor de águas para o Brasil. Então, apesar de 2020 ser um ano conturbado, acho que tivemos muitas mudanças no setor, né, indicando que 2021 realmente vai ser um ano muito interessante. E obrigado por essa primeira pergunta, né? Eu gostaria de respondê-la informando que a Anatel já tem trabalhado há bastante tempo para disponibilizar mais faixas de frequências, né, para essas novas aplicações das redes privadas ou privativas, né? As redes privadas, elas vão ter diferentes modelos de implementação, onde uma entidade, né, uma empresa, poderá contratar diretamente recursos de uma operadora, mas também nós estamos preparando o setor para que seja possível que uma entidade de qualquer setor de infraestrutura, né? Porque as redes privadas podem operar em diferentes ambientes, pode ser em portos, aeroportos, refinaria, energia, logística, mineração. Então, é uma infinidade de opções. Então, nós estamos trabalhando para termos diferentes faixas de frequências, isso vai representar um cardápio, né, para a necessidade daquela entidade, se ela precisar de faixas abaixo de 1 GHz, de faixas entre 1 e 6 GHz, em faixas em ondas milimétricas, nós teremos essas faixas disponíveis. A Lei Geral de Telecomunicações, ela estabelece que só pode ser autorizado em caráter primário se for possível garantir a qualquer interessado o acesso ao espectro, senão a gente tem que fazer licitação. Como nesse primeiro momento não pretendemos fazer licitação para faixas de frequências para serem utilizadas pelas redes privadas, mas sim deixá-las com acesso mais fácil possível a todos os interessados. Então, o que nós vamos fazer é garantir que aqueles que já estão utilizando uma faixa, por intermédio da gestão do espectro com ferramentas computacionais, garantir que quem for utilizar aquela faixa, o novo entrante, vai garantir a proteção das entidades que já estão operando naquela faixa.
Então, isso vai ser um ponto muito positivo, porque você vai ter aquelas taxas padronizadas da Anatel, né, o preço público pelo direito de uso de radiofrequências, a autorização do serviço limitado privado, né, as taxas de fiscalização, etc. E essas taxas, né, o preço público pelo direito de uso da radiofrequência, hoje ele é um valor muito baixo, né? Então, você não tem, do ponto de vista regulatório, essas taxas como impeditivo para você ter acesso ao espectro. Então, esse é um ponto positivo. A Anatel tem trabalhado numa simplificação regulatória, né, para fazer exatamente com que as entidades tenham acesso ao espectro. Hoje, se você for ver, né, e há poucos anos atrás, as entidades tinham interesse em utilizar o espectro, mas tinha uma dificuldade para ter acesso ao espectro. E isso, com essas novas atividades que a Anatel tem feito, essa dificuldade não vai mais existir. As entidades vão ter acesso a diferentes faixas, né? Algumas dessas faixas que estamos trabalhando em 400 MHz baixo, né? Não é o 450 MHz, que é uma outra questão que está no conselho diretor da Anatel, mas é a faixa de 410, 415, 420, 425 MHz, a faixa de 1,5 GHz, que foi recém-aprovada pelo Conselho Diretor. Os últimos 30 MHz é para uso prioritário, né, do serviço limitado privado, isto é, das redes privadas. Hoje, se uma entidade quiser solicitar 10 MHz na faixa de 2,3 GHz, já é possível, né, porque a gente tem a faixa regulamentada, a gente tem as condições de uso definidas, né? Então, se uma entidade entrar hoje no sistema Mosaico, que é o sistema computacional da Anatel, solicitando esses 10 MHz, 2.290, de 2.390 a 2.400 MHz, ela pode receber essa faixa pagando um valor muito baixo, né? E estamos trabalhando em uma das faixas, que é a faixa pioneira, né, do 5G, para disponibilizar 100 MHz na faixa de 3,7 a 3,8 GHz. Né? São 100 MHz que se está trabalhando. Além da faixa de 27,5 a 27,9 GHz, né? Onde são 400 MHz que serão disponibilizados em ondas milimétricas também para as redes privadas. Então, o espectro vai ter disponível, vai ter uma garantia de operação livre de interferências, e com isso, acho que a Anatel está ajudando o Brasil a avançar, né, nessa revolução da indústria 4.0 que estamos aí pela frente. Obrigado. Excelente, Agostinho. Essas notícias que você deu que são muito animadoras, né? A Anatel está preparando já o terreno até para as próximas gerações, né, do uso dos serviços de comunicação e também levando em conta a necessidade da indústria 4.0. Obrigado pelos comentários. Agora eu queria passar para o Francisco Soares, que também tem uma ampla experiência com esse assunto de espectro, né? E aí trazendo também experiência internacional da Qualcomm, que é uma empresa líder em desenvolvimento de tecnologias para comunicações móveis. Francisco, queria que você também abordasse essa questão do espectro para as aplicações de 5G em redes privadas. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar aí os colegas, inicialmente os colegas aí que estão participando desse painel, e agradecer a FIES aí pela essa oportunidade, né? Eu estou aqui representando a ABINE, e eu queria iniciar comentando, né, que a ABINE tem trabalhado muito já há algum tempo, apoiando essa iniciativa, esse conceito, a implementação, desenvolvimento desse novo conceito de redes privadas, que está muito associado com a vinda do 5G. Né? Acho que algumas dentro do conceito do 5G, né, quando a gente fala de massificação da IoT, quando a gente fala de baixa latência e as oportunidades para a indústria 4.0 que vem advindas desse conceito, né? As redes privadas vão ter um papel extremamente importante, né? Então, isso vai ser uma transformação muito grande, uma revolução muito grande dentro do que está para vir, né? Nós apoiamos isso, como comentei inicialmente, né? Inclusive apoiamos a identificação, né, e uso desses espectros, que foi muito bem mencionado agora aqui pelo Agostinho, né, principalmente
na faixa de 3.7 a 3.8 e 27.500 a 27.900 em millimeter waves, né, ondas milimétricas, né? Essas faixas são faixas além, né, adicionais às faixas que já estão sendo licitadas, né? E aí quando você fala em tipos, né, de aplicações, de tipos de espectro e de soluções tecnológicas que a gente tem, né? Então, esse uso protegido, né? Esse uso das faixas licenciadas, você pode dividir isso aí, nesse espectro licenciado de propriedade das operadoras, né? que também podem fazer suas redes privadas através do uso da tecnologia, né? do conceito de slicing, né? de slicing, onde ele se dedica parte do seu espectro para aplicações privadas, né, da indústria 4.0, né? Então ele pode também fazer esse tipo de uso, né? É importante também ressaltar que essa acho que vai abrir uma oportunidade agora também para que você tenha mecanismos de aluguel e de compartilhamento de espectro, né, de redes privadas, né, que sejam desenvolvidos essa possibilidade para que esse conceito de slicing possa ser aplicado, né? Também a gente tem aí, como a gente falou aqui, não só os espectros que vão ser licitados, a gente tem os espectros dedicados, né? Esses que o Agostinho mencionou, 3.7 lá em ondas milimétricas também, que são uma alternativa para um desenvolvimento direto, dedicado pelas empresas privadas para desenvolverem suas soluções, né? São oportunidades que estão acontecendo ao redor do mundo, né? Você vê a Alemanha dedicou 100 MHz em 3.7 e 3.8, vários outros países estão fazendo isso também, outros países estão fazendo também, dedicando alguns espectros de ondas milimétricas, né? E também tem as aplicações, eu não podia deixar de mencionar aqui para a rede privada, que pode ser muito importante, são o uso de espectros não licenciados, né? Os espectros não licenciados, e a Qualcomm tem tecnologia 5G, o New Radio Unlicensed, né? Também poderá ser usado com essa finalidade por empresas privadas. Esses por empresas privadas e até mesmo por operadoras também, né? Então, os dois, esse espectro é acessível sem necessidade de ter uma licença, uma outorga da Anatel, porque são espectros que estão de uso compartilhado, né? E a tecnologia evoluiu muito no sentido de que você não tenha interferência entre esses sistemas, né? Então, os espectros licenciados vão estar disponíveis também, ter tecnologia 5G New Radio Unlicensed, tanto no modo síncrono como no modo assíncrono, né? Que está, dependendo da característica do seu uso, pode ser usado pelas operadoras. Eu queria chamar a atenção também de um ponto importante, né, que até o Agostinho mencionou, que é a necessidade, a importância de se proteger os sistemas existentes, né? Isso, eu acho que está previsto pela Anatel, e nós, né, a BIN, inclusive, apoiamos esse tipo de análise, né? Evidentemente, desde que sejam em condições satisfatórias que possam ser compartilhados, né? E nesse aspecto, é importante a gente mencionar também que talvez alguns ajustes regulatórios vão ser necessários para que isso aconteça, né? E ao redor do mundo, né? Nesse caso, o conceito de rede local tem sido aplicado, né? Então, hoje você tem aí licitações que envolvem licenças nacionais, outras licenças regionais, mas licenças locais, cobertura de pequenas áreas, de uma fábrica, por exemplo, de uma área onde você pretende ter uma aplicação privada, não tem, né? A gente não tem. Talvez isso também seja uma adaptação regulatória que seja necessário fazer, não sei se o Agostinho ainda vai falar sobre isso, mas talvez seja importante de fazer, até para que possa conviver com sistemas existentes com mais facilidade, né? Então, a gente vê isso. Isso é uma tendência mundial que está acontecendo no mundo, vários outros países estão adotando essa sistemática, né? E também as condições de que
de implementação dessas licenças, né? Mas, enfim, esses são coisas aspectos diferentes que a gente vai encontrar dentro desse novo conceito de redes privadas, que eu acho que vai ser bastante amplo e abranger uma maior gama de oportunidades para todos, para operadores e para não operadores, para aqueles operadores menores também, de fazerem uso desse conceito. Obrigado. Excelente, obrigado, Francisco. Excelente visão, excelentes dicas aí para quem está precisando projetar redes, né, ou para quem já está prevendo redes. E aí, nessas suas dicas, eu queria pegar o gancho agora com o Guilherme Spina. O Guilherme, ele é um empreendedor que começou uma empresa, uma startup, e aí hoje está colaborando com a WEG, que é um grande player nacional na área de indústria, né, o grande exportador, uma multinacional brasileira dessa área. Eu queria que ele trouxesse a experiência da WEG no plano piloto de redes privadas que ela está fazendo, né? As instalações da WEG estão sendo aí um laboratório para o 5G no ambiente industrial. Guilherme, queria que você comentasse a experiência relacionada a faixas de espectro que vocês estão utilizando e algumas características dessa experiência que a WEG está fazendo. Bom, boa tarde, obrigado Israel, a Bini, a RID, pelo convite, né? A gente realmente anunciou recentemente esse projeto que nós estamos chamando de Open Lab, WEG V2Com 5G, e a ideia é criar condições de uso real, né, num ambiente real de manufatura, para utilizar essas tecnologias que estão disponíveis já nessa coleção de tecnologias que é o 5G, para desenvolver realmente os casos de uso que vão gerar valor para a indústria, né? Então, o 5G, no final, é uma coleção de tecnologias, né? Cada geração cada geração nova de telefonia móvel, ele é um apanhado de avanços, né, em várias áreas. E nesse caminho para o 5G, a gente teve essa saída das faixas médias de frequência, né, e podendo expandir o uso do espectro para o que está sendo chamado de ondas milimétricas, né, que como eles falaram, o Agostinho e o Francisco, o Brasil vai tá se posicionando aí entre 27,5 e 27,9. Então, essa é a novidade em termos de faixas de espectro. E o 5G também traz uma outra novidade em termos de arquitetura, que é a desagregação da infraestrutura, né? Então, até agora, a oferta da infraestrutura de redes móveis, ela era praticamente monolítica, né? Um fornecedor fornecia desde o rádio até o core da rede, né? Com todos os elementos aí das camadas OSI, do L1 para cima. E no 5G agora começa essa desagregação da rede, e isso vai possibilitar para esse uso, que a gente, na verdade, está chamando essa rede de uma rede dedicada, né? Nem privada, nem privativa, mas uma rede de uso dedicado, e que ela vai poder ser provida por uma operadora ou por um provedor de infraestrutura, né, que vai ter a infraestrutura local ou a infraestrutura remota. Então, a gente está vendo esse provimento de infraestrutura do 5G muito semelhante com o que aconteceu com a computação com o cloud, né? O usuário, né, o usuário final, a indústria, vai poder escolher entre vários modelos, né, de negócio, entre ser dona da infraestrutura ou usar essa infraestrutura provida por um operador incumbente ou, de repente, por novos operadores que vão tá fazendo o provimento dessa infraestrutura. E aí, respondendo diretamente para a tua pergunta das faixas, né, que a gente tá usando, uma das questões que é muito importante tá na possibilidade de usar os ganhos de escala da indústria nas faixas que são 3GPP, né? O 3GPP, a gente costuma dizer que é a FIFA aí das telecomunicações, né? Quem define as regras e tudo mais.
Então, a gente vai, neste laboratório, tá usando a banda N78, né? Então, com uma rede mais perto do 3,5 e também entre 3,7 e 3,8, até dando subsídio aí para estudos da Anatel. E também vai ter os mesmos casos de uso nas ondas milimétricas, nessa faixa de 27,5 a 27,9. E aí vai poder comparar o mesmo caso de uso, né, nessas duas faixas de frequência. Então, depois até eu vou falar um pouco mais em detalhe desse caso de uso, mas a gente vai botar 11 casos de uso nessa primeira onda do projeto lá em Jaraguá do Sul. Muito obrigado, Guilherme. Excelente overview aí da experiência da WEG, né, da questão das faixas de frequência, das necessidades, do que vocês estão aprendendo, do que as empresas podem desenvolver baseado na experiência do piloto que a WEG está desenvolvendo. Eu queria agora ouvir também o Sérgio Seveliano, da Siemens, que ele tem larga experiência aqui no Brasil com esse tema e também trazendo uma experiência internacional. Eu queria que ele abordasse também a questão das faixas de espectro para as redes 5G privativas, né? Quais são as dicas que você tem aí para passar para a gente, Sérgio? Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Israel. Obrigado, Abine, a FIE. É uma honra participar desse painel aqui com tantos especialistas e poder compartilhar um pouco a visão da Siemens sobre as redes privativas 5G. A Siemens tem trabalhado há muito tempo com clientes tanto da indústria quanto da infraestrutura, e a gente sabe, eu queria dar um passo atrás só para ressaltar a importância das redes privativas e a importância desse momento que a gente está hoje, né? A demanda pelas redes privativas ela é antiga. Alguns setores, como por exemplo a mineração, já tem demandas muito antigas com relação a isso. E a conectividade está se tornando cada vez mais um insumo estratégico para a indústria e para a infraestrutura. A conectividade ela nos ajuda a ter eficiência e também a ter competitividade, seja na manufatura, seja na infraestrutura. A questão que a gente está num momento histórico agora, onde a gente tem o surgimento da tecnologia 5G, ela é completamente disruptiva, é a primeira tecnologia celular que foi feita com foco na comunicação entre as máquinas, então ela traz muitos ganhos e a gente conhece já a questão da latência, a conectividade massiva, as altas taxas de transmissão, mas mais do que isso, ela foi feita, pensada para as máquinas, né? E a questão do espectro, a gente está num momento onde a Anatel se prepara para fazer aí, se não for o maior, um dos maiores leilões de frequência da história do Brasil, né? Então a gente se encontra num momento onde a tecnologia está ficando pronta, a janela de espectro, de concessão do espectro vai se abrir, e a Siemens, junto com a BINE, junto com a BDI, tem trabalhado para que a indústria seja inserida nesse contexto. Então, que a indústria tenha acesso a esse espectro, não da forma como as operadoras têm, através do leilão, mas sim através da concessão dessas faixas, né? E uma coisa que já foi falada também, é importante que o espectro seja harmonizado globalmente. Então, a gente vê hoje, por exemplo, a faixa de 3.7 a 3.8, a faixa de 27 GB, ela está sendo já consolidada no mundo como uma faixa para a indústria, uma faixa que pode ser usada pela infraestrutura também. Com relação ao benchmark, né, o modelo que se tem que adotar no Brasil, a gente pode tomar algumas lições já, por exemplo, da Alemanha, que foi pioneira em fazer essa concessão, né? A agência alemã foi muito criticada na época, porque ela separou uma fatia de 100 MHz para uso privado. Isso é bastante espectro, isso vale bastante dinheiro, né? O espectro é um bem limitado, você não pode criar ele, você tem o que tem e você tem que alocar ele, né? A Anatel sabiamente tem reconhecido a importância que a conectividade vai ter para a indústria no futuro, tem trabalhado arduamente no sentido de disponibilizar essa faixa. A gente tem questões específicas no Brasil, como a TVRO, que precisam ser trabalhadas, e a gente vê o empenho da agência para fazer isso, né?
o que a gente pode tirar de lição da Alemanha, né? Primeiro, né? A Alemanha ela fez um licenciamento por área, então qualquer empresa pode licenciar uma área de interesse desde que ela seja dona ou ela tenha concessão daquela área, né? Então isso pode se aplicar a uma planta de manufatura, como a Siemens, a Mercedes, a Bosch tem feito lá na Alemanha, pode se aplicar a uma infraestrutura como um aeroporto, um porto, como também já tem casos. O modelo lá é um modelo de longo prazo, né? Então se olha aí de 10, 20 anos de concessão, isso é importantíssimo para a indústria, porque o business case, a conectividade não é uma atividade fim da indústria, é um meio para ela ganhar competitividade e eficiência, então ele tem que ser um longo prazo para que esse business case se pague. E também você tem o conceito lá do use ou devolva, né? Então você não pode ficar sentado em cima do espectro, né? Você vai licenciar aquela faixa, eu acho que você tem 1 ano para colocar essa rede em funcionamento, e isso é muito interessante, porque evita uma situação de uma empresa, por exemplo, pedir licenças e não utilizar, né? O licenciamento da frequência lá é feito de forma não burocrática. Ele não é pensado só para as grandes empresas, mas para os pequenos negócios também. E eu acho que um ponto importante para frisar e ressaltar no que foi falado também, é necessário que a cobertura possa ser feita indoor e outdoor. Então, você pode ter aplicações envolvendo um site, e eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar mais aqui no debate. Então, muito obrigado pela pergunta aí. Podemos passar a palavra de volta para vocês, Rael. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pela experiência internacional que você traz aqui para a gente, né? Importante o Brasil aí entender como os outros países estão fazendo e também para ele poder analisar e tomar a sua decisão de como fazer, né? Essa pergunta aí é bem técnica, essa primeira, que é justamente para chamar a atenção do pessoal. Agora eu queria envolver aqui a Marcela no debate, e a gente vai mudar um pouco o foco da nossa conversa, né? Agora a gente vai para a estratégia do 5G, né? Como que todos, né, na verdade, enxergam o 5G como um meio de aumentar ou de promover, né, a transformação digital. Eu queria saber, Marcela, como que a BDI, ou a Agência Brasileira do Desenvolvimento Industrial, enxerga o 5G na transformação digital para a melhoria da produtividade e da competitividade da indústria brasileira. A gente sabe que o Brasil é um player muito importante no mundo, mas todos nós sabemos que o Brasil tem problemas aí a serem superados, a indústria brasileira está batalhando para conseguir novos níveis de produtividade, e como que o 5G pode ajudar? E se você tem aí alguma informação de comparação com players mundiais? Gostaria da tua opinião. Obrigado. Obrigada, Israel. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos assistem, aqui aos meus colegas de painel, e agradeço o convite da FIE e a Bini para participar desse debate que é tão importante para a agência, mas para o país, né, de uma forma mais ampla. Bom, eu começo falando aqui de um relatório da UNIDO, né, da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, um relatório de 2020, com foco exatamente na industrialização na era digital. E a razão de eu mencionar é só por uma, né? Um dos achados principais desse relatório é o de que exatamente as tecnologias, as chamadas por eles, né, tecnologias de produção digital avançadas, aplicadas à manufatura, têm o poder aí de provocar e promover um desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. Então, eles colocam a indústria como uma das formas, ou a principal forma e a principal meio de desenvolvimento de uma economia, né? Desenvolvimento inclusivo, sustentável de uma economia. Eu menciono isso para a gente localizar o nosso debate, né? A gente está falando aqui de uma tecnologia disruptiva, né, que é o 5G, que vai trazer aí, que é o grande habilitador para as tecnologias 4.0, e essas tecnologias, em última análise, trarão desenvolvimento da indústria e da economia nacional. Então, como Agência Nacional de Desenvolvimento Industrial, eu queria trazer e localizar aqui o nosso debate de uma forma para um cenário mais amplo, né? Bom, e aí, o que o 5G traz para a indústria? Traz a possibilidade de uma ligação, uma conectividade de equipamentos em rede, com segurança, confiabilidade, com uma grande possibilidade de trânsito de informações, trânsito massivo de informações e uma grande capacidade de processamento dessas informações.
Veja, se a gente tem uma grande quantidade de equipamentos ligados em rede, produzindo informações de forma segura, com respostas em tempo real, e essas respostas produzem informação necessária para que a gente consiga realimentar o processo produtivo, de fato é um ganho de eficiência e produtividade nunca antes visto, e é assim que a agência enxerga todo esse processo. Mas como o Brasil está, né, nesse cenário inteiro? O índice de maturidade digital da BDI mostra que o setor produtivo nacional está exatamente no meio do caminho da jornada digital, pontuando 1,98 no ranking que vai até 4. Por outro lado, a gente tem aí um relatório da própria CNI, MEI CNI de 2018, a Indústria 2027, que traz um dado de que apenas 1,6% das nossas empresas industriais estão, de fato, na quarta revolução industrial. Então, veja, ainda há muito a ser feito, né? A gente ainda está num caminho da indústria 4.0, ou seja, da adoção das tecnologias 4.0. Então, o 5G, como grande habilitador dessas tecnologias, acreditamos nós que vai acelerar esse processo no Brasil. Como a agência tem hoje o foco na adoção e difusão de novas tecnologias e na digitalização da economia nacional, era absolutamente impensável não ter a ABDI no âmbito desse debate, né? Então, pensando nisso e considerando a importância estratégica para a indústria nacional, a ABDI iniciou aí uma série de discussões e debates com atores absolutamente relevantes aqui, dentre eles, o primeiro deles, a Anatel, claro, mas ministérios, a própria indústria, a própria CNI, e dessas discussões todas, percebeu-se que não havia informação sistematizada com relação às necessidades do setor privado para o 5G. Então, por exemplo, a gente não tinha consenso com relação à faixa de frequência, a gente não tinha consenso com relação a casos de uso, não havia consenso com relação à quantidade de espectro para casos de uso específicos, e isso foi um motor importante para que a gente começasse a negociar aí um acordo de cooperação técnica com a Anatel. Então, os presidentes de Anatel e a BDI iniciaram essa discussão, que culminou na assinatura desse acordo de cooperação técnica no último dia 12 de novembro. E o acordo tem como foco principal a realização de testes de desempenho e convivência de dispositivos e antenas 5G, para que esses testes gerem aí informações sobre a tecnologia que possam ser valiosas tanto para o setor privado quanto para a própria Anatel aí no seu processo regulatório das redes privadas de 5G. Então, isso foi feito, a ideia é realizar esses testes em 3 ambientes, então, ambiente industrial, campo, né, no agronegócio e cidades inteligentes. A gente está iniciando aí o primeiro teste, o primeiro piloto é exatamente com a VEG, o Espina começou a falar do projeto na primeira etapa aqui da discussão. Então, VEG, V2Com, na verdade é Grupo VEG, né, a BDI, Grupo VEG, respondendo aí algumas questões importantes para o setor privado. Eu esqueci de mencionar com relação ao acordo. O acordo traz essa realização desses testes de desempenho exatamente nas faixas comentadas pelo Agostinho no início da discussão. Então, 3.7 a 3.8 GHz, 27.5 a 27.9, 4.8 a 4.99, 410, 415, 420 MHz. É importante também mencionar, como o Sérgio trouxe, a prática internacional, então a gente já vê que o acordo celebrado e os pilotos que serão realizados estão absolutamente de acordo com o que está se fazendo aí no resto do mundo com relação ao 5G para redes privativas, né? Bom, e por que, comentando agora do piloto, e por que o Grupo VEG? Bom, o Grupo VEG, como o Israel mencionou, uma multinacional brasileira, tem 45 plantas industriais espalhadas pelo mundo, no Brasil 15, e em Jaraguá
tem a planta mais automatizada do grupo inteiro, e essa planta hoje industrial já está equipada aí com equipamentos, robôs, 20 robôs, sendo um robô de logística. Então, a gente entendeu que tinha aí nessa planta todos os requisitos que a gente conseguisse implementar os testes piloto sem uma grande necessidade de investimento, né? Então, isso foi decisivo para a gente começar a negociar esse primeiro projeto piloto com a empresa. O Guilherme vai comentar aí com mais detalhes técnicos o piloto, mas as perguntas que a gente gostaria de responder, e aí ao final do piloto vamos ter um relatório que será público, né? Então, para todos aqueles que acompanham o tema ou futuros usuários, acredito que essas respostas serão absolutamente relevantes para que o custo de implementação seja reduzido, né? Quando a gente reduz risco de implementação da tecnologia, a gente reduz o custo de implementação, mas a ideia é procurar responder questões com relação a faixas de frequência, latência, casos de uso, custos de instalação de rede, custo de operação por ponto, a qualidade de sinal versus, aliás, perda de pacote versus número de dispositivos conectados, qualidade de sinal em áreas de difícil acesso, desempenho de redes privadas exclusivamente versus redes mistas, viabilidade econômica e custo-benefício. Então, veja que, além de cobrir as questões mais técnicas, o piloto também trará aí questões de mercado, porque em muitos casos o 5G não vai ser adequado para médias empresas, por exemplo, porque simplesmente vai custar caro, né? E aí a gente vai fazer também esse comparativo do custo-benefício para o sistema que a gente já tem para a nova tecnologia. Por fim, para terminar aqui minha fala inicial, eu queria comentar lições e experiências aí desse processo de construção do piloto, né? Eu vejo o seguinte, quando a gente começou a discutir o tema com vários atores, eu mencionei no início, relevante, não só o setor privado, mas governo, tinha, sim, um volume grande de informações, mas era importante juntar os pontos, né, para fazer o debate de fato acontecer. E eu acho que a BDI teve um papel extremamente importante nessa questão de unir os pontos e provocar uma discussão em nível aqui federal, unindo atores privados, atores públicos, enfim, e o grande ator desse processo que é a Anatel, né? Além disso, a gente, ao organizar a demanda, ou pelo menos ao tentar organizar a demanda por meio desse acordo de cooperação técnica e pilotos que vão ser realizados, a gente percebeu que era necessário também organizar a oferta, porque a discussão do piloto ela foi extremamente complexa, né? De novo, o Espina deve mencionar, mas a gente percebeu que é urgente, importante a gente desenvolver novos fornecedores, porque para muitas questões que a gente queria inserir no piloto, não havia tecnologia pronta e não há tecnologia pronta. Então, para, por exemplo, tecnologias que a gente considerava que já havia prontidão tecnológica, como o Open Run, de fato não há, e a gente não conseguiu incluir no piloto por causa de uma questão de custo-benefício e de resultados que essa tecnologia traria. Então, é uma lição importante que a gente tem e precisa desenvolver essa cadeia de fornecedores, de fato, para fazer frente às necessidades aí que chegarão com relação às redes privadas 5G. E, por fim, entendo eu que não há hoje projeto mais estratégico para a indústria do que esse projeto. Vou chamar aqui um pouco a atenção para o projeto, porque não há, de fato, um projeto tão estratégico para a indústria nacional como é esse projeto piloto e os demais que a gente trará com o agronegócio e com cidades inteligentes, exatamente por causa da tecnologia disruptiva e da capacidade de geração de mais eficiência e produtividade na indústria. O Igor Calvé, presidente da BDI, sempre fala que o 5G é a grande política industrial
que a melhor que a gente poderia ter, e de fato o potencial que o 5G pode trazer para a indústria mostra que ele está certo na fala dele, e por isso eu gostaria de convidar todos que têm interesse no tema a acompanhar o projeto e a beber aí da água do relatório final, que eu acho que vai ser extremamente rico e vai beneficiar a todos. Obrigada. Obrigado, Marcela, pela abrangente explicação e visão sobre o projeto que a BDI está realizando, sobre a importância do 5G para a melhoria da indústria brasileira e como isso pode ser certamente será disruptivo aqui no setor de tecnologia nacional. Queria aproveitar, a Marcela mencionou bastante o caso da WEG, eu queria que o Guilherme já emendasse, né, e falasse sobre a importância dessa experiência para a WEG na melhoria da produtividade e da competitividade da indústria brasileira. Obrigado, Marcela. Obrigado para a BDI também por ter coordenado como ela falou, por ter coordenado essa discussão. É um tema que atrai muita atenção, mas é complexo, né? Quando a gente começou a falar, bom, tem que estar no 5G. Aí você vai entrando em detalhe, tem muitos aspectos. O primeiro aspecto é qual é o estado da oferta do 5G, né? Hoje, o que está disponível é o release 15 do 3GPP, que tem algumas características técnicas. O release 15 ainda não é o 5G que todo mundo fala, que vai ter baixa latência, que vai ser a rede que vai conectar tudo. Quer dizer, ele é o primeiro release do 5G, né? Foi terminada a especificação do release 16 agora no meio do ano, e o release 16 deve ter uma oferta comercial no primeiro semestre do ano que vem. Então, a gente primeiro limitou e falou, bom, temos que fazer alguma coisa com o release 15. O que o release 15 traz? A banda larga sem fio, né? Então, a possibilidade de banda larga com mobilidade e densificação, quer dizer, banda larga sem fio, sem perda quando você começa a ter vários dispositivos, o que acontece no Wi-Fi. Todo mundo já teve experiência de ir em feira ou em algum lugar que tem uma rede Wi-Fi, conforme vai tendo mais gente, de repente teu móvel não fala mais ou perde capacidade de banda. Então, a gente focou os casos de uso o que a gente está chamando a primeira onda do Open Lab, nessa possibilidade de banda larga sem fio e densificação. Então, são basicamente três grupos de casos de uso, né? Como a Marcela falou, a fábrica lá já é bastante automatizada. Então, essa automação é feita por controladores lógicos programáveis, né? Os PLCs e PCs industriais. É uma indústria de manufatura, né? Uma planta que monta os drives e controles da WEG. Então, esses equipamentos eles estão por rede cabeada falando com sistemas de controle, né? Os MES, Manufacturing Execution System. O que nós vamos fazer? Fazer essa automação falando via 5G com os sistemas de controle. E aí conectando outros sensores. Então, essa é uma primeira troca, né? Alguns desses equipamentos hoje estão na rede Wi-Fi, só que eles são poucos. Então, a gente vai estender a quantidade de sensores e vai enriquecer a quantidade de informação nos sistemas que estão gerenciando essa execução da manufatura. E uma parte da extensão desses sensores vai ser feita por câmera. Essa é a outra vantagem do 5G. Quando você pega uma câmera Wi-Fi burra, vamos chamar assim, que ela faz streaming dos dados, isso aí congestiona a rede Wi-Fi. Então, você acaba tendo que ter câmeras mais inteligentes que fazem pré-processamento da informação. Então, o que nós vamos fazer? Botar um monte de câmera e encher a rede de pacote, né, de streaming de dados usando câmera como sensor e ver o limite disso. Então, nós vamos estender o sensoriamento. Aí, uma outra categoria de caso de uso que nós vamos fazer é o controle dos veículos de transporte autônomos, né? Tem os robôs de transporte, hoje eles são pré-programados e se comunicam também pelo Wi-Fi. Então, nós vamos fazer o controle de tudo pelo 5G. E a terceira categoria, a gente vai introduzir robôs de inspeção. Então, vai entrar na questão da qualidade. Então, tem uma série de processos hoje que são feitos com inspeção e que a gente vai ter um robô de inspeção usando visão computacional, da mesma forma, passando imagem. Então, esse caso de uso inicial, esses iniciais estão muito
na imagem, porque a imagem é o que acaba sendo pesado em termos de banda. Para o ano que vem, a gente já está programando uma segunda onda, né, do projeto, trazendo os benefícios do Release 16, que é basicamente a baixa latência. E aí aí é completamente outro jogo, pode ser que tenha outros casos de uso bastante interessantes. Tá? Mas esse é mais ou menos o descritivo da primeira onda. Obrigado, Guilherme. Excelentes informações que você passou aí, bem técnicas aí para a gente poder entender bem o alcance, né, da experiência que a VEG está fazendo e como isso vai ser a base para depois a gente ter novos desenvolvimentos nesse assunto. Eu queria passar para o Agostinho, agora como representante da agência reguladora, né, o que a agência espera que o 5G traga, né, na melhoria da competitividade da indústria brasileira, né? Eu queria que você trouxesse aí a visão que a Anatel tem sobre isso também. Obrigado novamente, Chael. Bem, inicialmente eu gostaria de destacar, né, alguns comentários do Guilherme, a questão que estamos no Release 15, o Release 16 foi recém-aprovado, né? Em termos de União Internacional de Telecomunicações, na semana retrasada, foi aprovada as especificações do IMT 2020. Então, a gente avalia que, basicamente, países que já adotaram o 5G, eles são chamados early adopters, né? Mas o 5G como tecnologia está ainda nessa infância da tecnologia. Muita coisa ainda vai evoluir. Então, o fato de nós começarmos... aqui no Brasil, a gente já tem experiências pilotos de 5G. Existe o 5G DSS, né? Que é o acesso dinâmico ao espectro compartilhado, né? Utilizando tecnologia 5G em faixas já utilizadas por 4G, mas nessa questão das redes privadas, nessas novas faixas, eu acho que a gente está entrando num momento muito adequado para fazer esses testes. E o que a gente fala, o que significa a melhoria de produtividade e competitividade? Bem, daí já vem do conceito lá da economia de eficiência produtiva, né? Com uma menor quantidade de insumo, você produzir mais. Então, foi dado o exemplo pelo Guilherme desse ambiente fabril. Mas, por exemplo, você pode ir para o agronegócio e avaliar que, por exemplo, em uma determinada fazenda, você tem a colheitadeira, tem as máquinas que fazem todo o plantio, etc. Mas com as redes 5G, com as redes de sensores espalhadas naquele local, você pode avaliar a umidade, se plantar a quantidade certa de grãos, né, não plantar nem a mais, nem a menos, né, avaliar a qualidade do solo, se está com todos os nutrientes. Então, o 5G ele vai permitir soluções que você vai ter um controle melhor daquele teu meio justamente para você conseguir produzir mais. E, adicionalmente, como você vai ter essas máquinas espalhadas, né, você não precisa ter um homem bem ali em cima da colheitadeira, uma vez que a própria pessoa vai se cansar, não é um ambiente dos mais confortáveis, fica pulando ali, ou a máquina onde a pessoa está em cima. Então, você pode ter, por exemplo, uma unidade autônoma, né, andando por ali, ou, quem sabe, em outras experiências que a gente já tem no Brasil, né, você tem o controle por homem daquele trator, caminhão, né, colheitadeira que estiver ali, né, fazendo controle de forma remota com os vídeos, garantindo a baixa latência dessa comunicação. Então, você vai conseguir, com uma quantidade menor, né, de área, produzir mais. Isso vai aumentar a produtividade. Logo, o custo da empresa vai diminuir, aumentando a competitividade. Evidentemente, a gente está olhando apenas o lado da tecnologia da informação, parte de radiofrequência, onde, para o Brasil, melhorar a competitividade, muita coisa precisa ser feita, né? Além da questão de gestão do espectro e investimentos em tecnologia. Mas este é um primeiro passo para viabilizar esse aumento da competitividade da indústria brasileira frente aos concorrentes internacionais. E eu acho que quando a gente analisa os pares brasileiros, né, países da América Latina, nesse requisito de gestão do espectro e disponibilização de radiofrequências, a expectativa que nós temos para 2021, eu creio que o Brasil está muito bem situado. Sendo que eu acho que a gente não deve se basear somente com os nossos irmãos da América Latina.
eu acho que a gente tem que pensar grande, acho que a gente tem que pensar realmente e estar no primeiro time pensando num contexto mais mundial, uma vez que nós temos grandes empresas aqui no Brasil, o mercado dessas grandes empresas é um mercado mundial e essas grandes empresas, seja Vale, Petrobras, WEG, qualquer outra grande empresa, tem que pensar em aumentar a competitividade, porque os outros países vão fazer isso. Então, acho que nós estamos na direção certa. Esse trabalho, Anatel ABDI, vai ser muito importante, vai gerar os insumos para a Anatel e a gente tem que dar uma resposta muito rápida para o setor, né? Porque com isso a gente vai trazer mais investimentos para o Brasil e vai gerar um ciclo positivo, né? Porque você gera aquela expectativa de, olha, vou investir porque eu sei que a regulação vai garantir esse aspecto para mim por X anos, ou que a regra não vai piorar, ela só vai melhorar, e eu acho que a Anatel está apresentando isso para todo o setor. Excelente, Agostinho, muito bom, né? Esse é o papel que a gente quer que a agência reguladora desenvolva, né? Ela seja indutora, né? Tanto a BDI como a Anatel estão juntos no projeto aí, visando o futuro da nossa indústria. Parabéns, muito bom mesmo. Queria agora chamar o Francisco para ele também comentar com a gente, né? Como que a internet das coisas, o 5G, são meios para que nossa indústria seja mais produtiva e mais competitiva, né? E também alguma experiência mundial que certamente ele tem como Qualcomm e conhece aí experiências já em outros países. Bom, não sobrou muito para falar aqui, né? Porque os meus colegas anteriores já comentaram bastante coisa, né? E realmente dessa particularidade aí do 5G, mas eu queria pegar um gancho aqui, talvez, em uma das falas, eu acho que, se não me engano, não sei, não me lembro mais quem foi exatamente, mas sobre a questão da baixa latência, né? Eu acho que o 5G, todos sabem, né, tem os 3 pilares ali, que é aquela aumento da capacidade, né, da velocidade, que é alguma coisa característica, sempre que a gente evolui de 1G para outro, né, sempre tem uma melhoria nas taxas de download, nas taxas de upload. Isso já vem acontecendo desde 2G para o 3G, para o 4G e agora para o 5G, isso vai acontecer também. Mas o grande diferencial do 5G em relação às outras evoluções são exatamente nessa questão da confiabilidade, né, da baixa latência que vai vir aí, né, que já está começando já a ser introduzida, né? Então o URLLC, né, que é o Ultra Reliable Low Latency Communication, né? Isso é que vai trazer a confiabilidade na mobilidade, né? Então, antes a gente sempre tinha uma preocupação quando você tinha conectividade móvel, né, por frequência, por espectro, que você não tinha uma confiabilidade muitas vezes desejada. E agora com 5G isso vai ter, né, comparáveis com conectividade, por exemplo, de fibra ótica, né? Isso vai acontecer agora. E essa importância, essa confiabilidade aí é que vai trazer essa maior eficiência nos processos produtivos, né? Vai trazer uma melhor otimização dos recursos, né? Vai melhorar a questão de treinamento, né? A produção remota, né? Então, isso vai ter essa característica. Você imaginar uma fábrica em que você tem vários robôs ali trabalhando, né? Produzindo, né? E eles estão se comunicando com uma conectividade 5G, tendo baixa latência, com confiabilidade, obviamente a produção vai ser melhorada e muito, né? Então a otimização dos recursos vai ser muito maior, né? Isso vai trazer um grande benefício para toda a indústria 4.0, né? E através disso daqui também as plataformas que estão associadas a isso, que vão permitir isso, né? Que é a inteligência artificial, né? O machine learning, que é justamente você dar inteligência a essas máquinas, né? Você tornar essas máquinas mais inteligentes, que elas possam entender o processo, elas possam
inclusive se ajustar, né? Eles têm um mecanismo para que elas mesmas ajustem a sua forma de trabalhar, né? Para adequar, né? Prever, né? Manutenção preditiva, né? Onde você vai conseguir dar muito mais eficiência, fazer com que a produção não pare, né? Que isso é um problema muito grande, né? Máquinas paradas na produção é uma perda de recurso, um gasto enorme, né? Que você tem uma perda, um prejuízo muito grande, né? Então, essa baixa latência associada à segurança da conectividade, à confiabilidade da mobilidade aplicada na indústria 4.0 vai ser um diferencial enorme, né? Na produtividade de todos, né? Então, existem várias áreas, né? Eu estou falando aqui um pouco de indústria 4.0, mas várias outras verticais vão ser beneficiadas dessa mesma possibilidade, né, de manutenção preditiva, né, de inteligência artificial. Isso não se aplica somente para a indústria 4.0, né, mas para várias outras verticais importantes, inclusive as verticais priorizadas pelo próprio governo, né, que além da indústria 4.0 tem as cidades inteligentes, saúde, né, agricultura, né, todos eles vão se beneficiar desse novo conceito, né? Então, é só fazendo esse registro e dando esse enfoque aí na parte da baixa latência que vai vir associada como mecanismo, além de todos esses que já foram mencionados aí pelos meus colegas aí do painel. Ótimo, Francisco. Obrigado aí pelos seus comentários aí. A nossa discussão está muito rica, está muito produtiva. Eu agradeço aí você também por contribuir. Sérgio, o pessoal aqui está me mandando alguns comentários, está muito quietinho. E para te provocar, cara, eu já vou emendar com 2 perguntas para você. Primeira, nessa linha do que o Francisco, o Agostinho, o Guilherme e o Marcelo falaram, qual é a visão aí da Siemens, né, para a melhoria da produtividade e competitividade da nossa indústria brasileira, né? E vou te emendar para você também falar sobre como a flexibilidade, a versatilidade, que aí o Francisco começou a comentar, que o 5G, né, ele permite assim, uma gama inimaginável até de soluções, como que isso pode ajudar as empresas a criarem valor aos seus clientes e a enfrentarem situações críticas. Obrigado, Israel. Eu vou colocar alguns comentários aqui. Poxa, é muito difícil acrescentar alguma coisa depois dos 4 especialistas que falaram, né? Mas eu pontuei algumas coisas aqui que eu acho que são importantes a gente falar. Eu vejo o 5G, ele é muito mais do que um substituto do Wi-Fi, ele é um complemento, né? O Wi-Fi industrial hoje, o Wi-Fi 6 que está chegando, eles têm uma altíssima capacidade, mas eu acho que o 5G não vem para substituir o Wi-Fi industrial, ele vem para complementar principalmente nas questões de cobertura, né? Então você tem sites industriais muito grandes, virtualmente impossível cobrir eles com Wi-Fi, ambientes outdoor, veículos que se deslocam entre fábricas e armazéns. Então o 5G ele vem para cobrir essa necessidade, né? Foi falado um pouco de indústria, foi falado de agricultura, foi falado de cidades também. Eu queria pontuar a questão da infraestrutura, especialmente das utilities, né? A energia elétrica é o maior insumo de muitas cadeias produtivas, né? E ter um fornecimento confiável, para isso depende também das utilities. As utilities têm hoje também demandas por redes privativas para aumentar a eficiência operacional, para aumentar a confiabilidade da rede delas. A gente está vivendo um momento onde a gente caminha com essas tendências de descentralização, descarbonização e digitalização da rede elétrica, né? Então, é muito importante considerar as utilities dentro desse escopo, pensar nas utilities também como um fornecedor de um insumo importantíssimo para a indústria, eles também precisam ter essa demanda de redes privativas para poder digitalizar a sua operação. As indústrias vão começar a trabalhar cada vez mais com fontes renováveis, com microgrids, com armazenamento de energia. Você poder conectar tudo isso e trabalhar com essas informações dentro do contexto da produção é muito importante. Então, a gente tem que ter essa perspectiva também.
E só ressaltando, né, as redes, a gente falou muito de 5G, e 5G é um pouco um hype de tecnologia, né? O 5G faz aquilo, o 5G faz isso, mas eu acho que o principal ponto hoje é o advento da rede privativa. É ela que, seja com 4G, seja com 5G, ela vem hoje atender uma demanda que não é atendida, seja no Brasil, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos, porque o modelo comercial das operadoras das redes públicas é diferente, ele é essencialmente diferente, né? Ele prioriza a concentração dos assinantes, ele prioriza o poder aquisitivo dos smartphones, ele não prioriza a cobertura da lavoura, nem de sites industriais, a mineração, as plataformas de petróleo, né? Então, eu diria que o grande avanço mesmo hoje são as redes privativas. Com relação à pergunta que você fez, eu acho que o 5G, como plataforma de conectividade massiva, de baixa latência, altíssima capacidade, ele é o que a gente precisa para fazer a transformação digital. Ele viabiliza o desenvolvimento da internet das coisas, da internet da energia, ele viabiliza a coleta de dados. Há uma estimativa, por exemplo, do setor elétrico, né, que só 5% dos dados disponíveis numa subestação são usados pelos sistemas de controle, né? Todos os outros dados poderiam ser integrados em plataformas de IoT para monitorar, prever falhas de equipamentos, e tudo isso traz um ganho de competitividade para a indústria, né? E outro ponto que eu queria ressaltar também a gente fala muito de nuvem, né? Nuvem, computação na nuvem. E computação na nuvem é uma coisa legal, uma tecnologia interessante, mas para o segmento industrial, ela tem também algumas desvantagens, né? Então, você não necessariamente quer processar os dados da sua produção na nuvem, né? E se você está atuando com uma rede pública sobre um site, estou pensando num site grande, no agronegócio, né? Você, de certa forma, você expõe essas informações na internet, né? Não estou dizendo que as redes públicas celulares são inseguras, pelo contrário, elas são muito seguras. Mas quando você tem uma rede privada e você passa a tratar esses dados localmente, você diminui a tua superfície de ataque, né? E a gente tem visto, ultimamente, os ataques estão se acentuando, né? O roubo de dados, a criptografia dos dados, e uma indústria ou um negócio, ou uma infraestrutura, ela poder ter essa rede própria e ter a sua conectividade local e fazer o processamento local dos seus dados, diminui essa área de exposição e permite que ela mande para a nuvem apenas o que seja essencial. É muito importante também, eu acho que isso tem um impacto direto, o 5G em si tem um impacto direto na economia, né? Então, a Deloitte já apresentou números muito interessantes de como o 5G, a adoção massiva do 5G na manufatura, pode influenciar o PIB do Brasil, né? Então, isso é muito legal. Mas também a gente está falando de geração de empregos, né? E são geração daqueles empregos da economia digital. Então, quando você tem conectividade, você tem mais dados, você permite o desenvolvimento de startups, por exemplo, né? Para processar esses dados, e cada caso vai ser um caso específico, cada segmento produtivo vai ter uma necessidade. Então, você pode ter uma startup processando dados de umidade do solo, você pode ter uma startup processando dados da indústria de óleo e gás. Então, tudo isso gera um ecossistema favorável para o desenvolvimento de tecnologia nacional, de empresas novas. As empresas estabelecidas também vão fornecer aplicações para isso, mas e vão demandar pessoas capazes de trabalhar com essas tecnologias. Então, para mim é isso. Israel. Muito obrigado, Sérgio. Excelentes visões. Você foi bem sintético aí, né, em explicar uma ampla gama, né, da versatilidade do 5G e também de outras tecnologias que são complementares, né, também, na verdade. E a gente está recebendo algumas questões sobre segurança cibernética, né? Você deixou claro que as redes privadas, na verdade, elas aumentam o nível de segurança que a gente já tem, né, hoje, e questões aí de ataques cibernéticos ficam até mitigados, né, nessa questão, nessa adoção, né, das possibilidades do 5G. O Francisco, eu queria que você também abordasse um pouco, né, como que a versatilidade, a flexibilidade das redes do 5G podem criar valor para os clientes. Então, Israel, o comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte, que, evidentemente, a flexibilidade
e versatilidade, né, são ingredientes fundamentais para a inovação, né? São coisas que virão e são exigências que nós vamos ter, né? Nesse ecossistema que a gente tem hoje, né, quando você fala de 5G, de toda essa de conectividade, 5G, Wi-Fi 6E, carros autônomos, né? Todas essas cidades inteligentes que a gente está vivenciando hoje, né? Você tem hoje uma versatilidade muito grande, né? E de tipos de conectividade, né? E aí tem uma coisa importante que alguém até comentou aqui inicialmente, né? Que é a estrutura que você tem hoje de rede, né, ela precisa evoluir mais, ela precisa modificar, né? Essa vinda das redes privadas, esse conceito, implementação das redes privadas, por exemplo, ela vai exigir uma maior quantidade de players no mercado, né? Vai exigir uma maior flexibilidade dessas redes, né? Então, essa coisa de você começar com uma tecnologia ou um fabricante, uma marca, e ir desde até o core, né, com o mesmo, sempre estar preso a isso, isso amarra, tira um pouco da flexibilidade da rede, né? O 5G vai exigir você ter maior flexibilidade, poder usar diferentes marcas, né, diferentes tecnologias, né, dentro da sua rede, né, e aí vem até o conceito do Open RAN, né, que é alguma coisa que está sendo discutida, está evoluindo, está engateando ainda, mas justamente vai dar uma oportunidade maior, né, de flexibilizar essa estrutura de rede, atrair novos players para o mercado, né, dar uma conotação, permitir a desagregação da rede, né, e dar um valor muito grande para o software, para a parte de software também, que pode ser feito por software, né? E você ter diferentes players no mercado, né? Ajudando, integrando essas. Então, imagina uma fábrica ou um uso outdoor, como foi comentado também aqui, mas com uma rede privada, em que você tenha que ficar preso a um determinado fabricante para qualquer eventualidade, expansão da tua rede. Então, você precisa ter essa possibilidade de mudar, né, de ter uma maior acesso, né, a outros diferentes fabricantes, né, que provêm aquelas tecnologias, né? Então, eu acho que esse aspecto que nós estamos vivenciando hoje, com redes privadas, com 5G, com Wi-Fi 6E, como complemento, né, um do outro, do 5G também, né? Então, isso vai trazer essa necessidade e essa evolução. A estrutura de rede vai ter que mudar também, né? Não é possível mais a gente ficar da maneira que está, que precisa ser mais barata, com melhor acesso, né? E com uma facilidade de acesso, né? E também com uma competitividade maior também no mercado, né? Então, isso também eu acho que vai acontecer com a vinda do 5G. Excelente, Francisco. Muito boa a sua visão sobre a versatilidade das redes, né? E o que tem que mudar, né, junto com a evolução da tecnologia de comunicações, o que mais tem que mudar. Falar essa questão de mudança, eu queria chamar o Guilherme agora para a nossa discussão. A gente sabe aí que a WEG foi uma das empresas brasileiras, ao lado de outras, que respondeu muito fortemente, muito rapidamente, né, às demandas, numa situação crítica, né, que foi uma pandemia. A WEG começou a fazer respiradores, mudou a fábrica de tintas para fazer álcool em gel, assim, em questão de momentos, né, e a gente espera que o 5G aumente a flexibilidade das empresas, né? Ajude as empresas a serem rápidas a responder demandas. Queria saber, Guilherme, qual é a tua visão, né, do que a indústria 4.0 pode se beneficiar na velocidade que o 5G poderá permitir? Perfeito. Para começar, então, meu entendimento, né, do que, quando a gente fala indústria 4.0, o que isso significa, né? Para mim, a indústria 4.0 é uma forma de gestão, né, do processo produtivo que é inteligente, né? E inteligente é aquilo que aprende,
né? O automático, muitas vezes, ele é eficiente, mas é burro, né? Você está automatizando um processo da mesma forma, com os mesmos set points. Então, a essência do 4.0, para mim, é a questão da inteligência, e a inteligência está nessa capacidade de adaptação situacional. Como você trouxe aí, mudam condições de contorno e rapidamente você tem que adequar seus processos para novos set points. Então, a banda larga sem fio possibilita isso no aspecto físico, né? Para a indústria de manufatura, por exemplo, você vai poder mudar as máquinas de lugar, fazer outros layouts produtivos, quer dizer, tem uma série de possibilidades nesse caminho. Para a operação do dia a dia, né, essa questão de variabilidade situacional, de mudança de pontos, né, de condições de contorno, né, em que hora alguma coisa abre, outra fecha. A gente atua no setor elétrico, né, então, para ter um exemplo, um alimentador da rede de distribuição de energia numa área de praia aqui em São Paulo, que durante o inverno tem uma população super pequena, a corrente de curto-circuito no inverno é a corrente de operação no verão. Então, os sistemas de proteção eles têm que reagir a esse tipo de informação, né? Então, esse é a possibilidade que o 5G vai trazer de, além dos sistemas serem automáticos, toda a parte de configuração desses parâmetros de entorno, né, vão poder ser feita de maneira inteligente e aí acoplando modelos que não necessariamente vão ser determinísticos, né, baseado na experiência de um operador. Aí entra a questão da inteligência artificial e outras tecnologias que estão bastante em voga também. Isso, então, é um momento muito propício, a gente está vivendo um momento muito propício para quem trabalha com tecnologia, né, porque no final isso aí vai refletir em melhor serviço e oferta de produtos e serviços mais baratos para quem está na ponta, né? Mais qualidade, mais barato. E aí, só retomando o ponto do Francisco, né? O que a gente espera do 5G é que, com essa adoção de ter uma tecnologia que seja mais dominante, né? Então, essa visão de caminhar para uma rede só de comunicação, a gente tem um ganho de escala de indústria e essa revolução no core, né? A coisa sendo muito mais soft, né? E menos hard, o preço CAPEX e OPEX por byte lá na ponta vai cair demais. E isso vai possibilitar esse mundo físico virar um mundo digital, que também faz parte desse 4.0, né? Excelente, Guilherme. Obrigado pela sua resposta. Excelente aí o seu comentário sobre como que tudo pode ser uma coisa só, né? E vai ser integrado, cada vez vai ser mais integrado às cadeias de valor. Eu queria provocar a Marcela para ela comentar sobre as ações da BDI, né, nessa questão da criação de valor, né? Como que o Brasil vai se inserir nas cadeias globais e como o 5G pode ajudar o Brasil, pode ajudar a nossa indústria a ser mais flexível e mais versátil dentro das cadeias de valor. Obrigada. Israel, eu vejo que a gente está super em sintonia. A minha fala vai estar muito em sintonia com todas as anteriores. Mas eu vejo um pouco o 5G, falando aqui, trazendo um pouco da questão da infraestrutura, eu vejo o 5G como os trilhos de um trem de alta velocidade, né, que dão aí a segurança e a estrutura necessárias para o desenvolvimento de tecnologias de forma massiva. E aí, ao fazer isso, a gente tem também o outro lado da moeda, que talvez seja um efeito colateral bom, que é o impacto no ecossistema, que a criação, trazer novas empresas que lidam com tecnologia, que criam inovação e tecnologia para o ecossistema de inovação do país e de tecnologia do país, ou seja, novos fornecedores para esse ecossistema, né? Então, eu cito aqui o exemplo das startups, essas startups com abordagem inovadora de todas essas tecnologias esperam aí que seus produtos e serviços possam ser utilizados pelo maior número de usuários possível. Se a gente tem uma nova tecnologia, que é o 5G, ou pelo menos
uma questão disruptiva que possibilita as tecnologias massivas sendo trazida e regulamentada no país, a gente vai ter também novos usuários percebendo a importância de entrar aí nesse mundo mais digital e aumentar o nível de digitalização da nossa economia. Trago o exemplo das startups para mencionar que entre 2015 e 2019 a gente teve praticamente o número de startups no Brasil triplicado, de 4.100 mais ou menos, para 12.700, são dados da própria AB Startups. E queria mencionar que a BDI já tem um olho nessa tendência há bastante tempo, pelo menos há alguns anos, ao lançar o programa Conexão Startup Indústria, né? Nesse programa a gente liga os modelos tradicionais de negócio, que são os modelos industriais tradicionais, aos novos modelos de negócio, que são os modelos trazidos pela startup. Então, no âmbito do programa, as indústrias lançam desafios relacionados aí a seus próprios processos produtivos e as startups apresentam soluções a esses desafios. A BDI atua não só nas fases de apresentação de prova de conceito, pilotos, mas também no desenvolvimento da solução e, de fato, na solução do problema para a indústria. A gente até já recebeu prêmios por causa do programa e eu acho muito importante que a gente olhe para esse segmento, porque acredito eu que as startups continuarão crescendo, o número de startups é um padrão, e ao crescer também a conexão entre indústria e a startup também precisa crescer da mesma forma para que a gente tenha aí novos modelos e flexibilidade para a indústria, para que a gente consiga enfrentar aí os novos desafios que se impõem não só no país, mas de fora também. Eu queria comentar que o Francisco mencionou na última fala dele a questão da manutenção preditiva na indústria e que poderia haver aí também outros casos, né? Já há uma startup americana chamada CarFit, que faz a manutenção preditiva nos carros. Então, por uma técnica de machine learning, os carros podem aí já receber uma manutenção flexibilidade, né, dessas redes 5G significa, né, por um regulador como a Anatel, que tem uma visão que ela tem que atender um governo, né, tem que meio que regular e tem que ser, ao mesmo tempo, aberto às tecnologias e flexível para o que vem para frente, né? Para refletir na sua regulamentação. Então, a gente vê, por exemplo, em um mundo onde você precisa de espectro somente para as operadoras, o que já é bastante coisa, né? Então você tem que avaliar se, para a sociedade, onde está o maior benefício, que aquele espectro seja alocado para um serviço A ou para um serviço B. Porque a Anatel tem que tomar decisão, porque justamente por ser uma agência de nós temos que avaliar o que vai trazer melhores benefícios para a sociedade. Neste momento, né, de entrada do 5G, com antecedência, a Anatel identificou essa necessidade de atuar para disponibilizar espectro para as redes privadas, que é isso que nós estamos fazendo agora. Então, o 5G, ele traz realmente uma série de flexibilidades. Vou tentar, digamos, repetir, mas com uma abordagem diferente, já que os colegas já falaram sobre o assunto, né? Mas essa questão de flexibilidade, por exemplo, o 5G traz dois conceitos muito importantes, né?
que é o SDN, o Software Defined Network, né? Redes definidas por software, e o NFV, né? O Network Functions Virtualization. Então, é a virtualização de funções de rede. Basicamente, o que é isso? O 5G ele vai ser muito baseado em software. Você vai ter caixas que elas podem ter diferentes funções conforme aquela programação dela, e é uma programação dinâmica, né? Então, isso daí é essa flexibilidade do que a gente precisa. Então, realmente, você vai ter uma integração de toda a rede. Há poucos anos atrás, nós conversávamos sobre Smart Water Metering, por exemplo, ou Smart Grid, né? Então, seriam sistemas isolados. Hoje, no 5G, tudo vai ser integrado, né? E essa flexibilidade que o 5G vai trazer reflete, né, para o benefício da sociedade. Por quê? Você vai conseguir identificar na sua rede se está tendo fuga de corrente, se a água está sendo perdida em algum lugar. Com isso, você tendo menos desperdício, o seu custo diminui, refletindo em um custo menor para o usuário final, né? Então, você vai distribuir essa vantagem entre a própria empresa e a própria usuário final bem ali, né? Uma outra aplicação para o usuário, né, dessa flexibilidade que o 5G pode te trazer é a questão, por exemplo, imagina que você está em uma cidade e a engenharia de tráfego urbano esteja integrada ao 5G. Então, você vai conseguir, por exemplo, está passando uma ambulância em determinada rua, eu vou fazer uma onda verde na rua para aquela ambulância passar, para que a pessoa chegue mais rápido no hospital. Então, essa integração de todos os sistemas no 5G vai refletir no usuário final, na pessoa. A pessoa ela pode não ser, digamos, uma usuária direta, mas indiretamente o 5G vem para o benefício dela. Excelente, Agostinho. Muito boa abordagem sua sobre o benefício do 5G na vida das pessoas, né? Nós estamos falando aqui redes privadas, redes industriais, indústria 4.0, mas as pessoas têm que perceber isso na vida delas, né? E é isso que a gente aqui está tentando trazer um pouco também, né? A gente já está com o nosso tempo bem adiantado, né? Nós temos apenas mais alguns minutos só no tempo que a Reed Exhibitions nos concedeu aqui. E eu queria emendar uma última pergunta, já com as considerações finais de cada um, né? Assim, eu queria que vocês já pensassem, né, nas mensagens finais, mas abordassem nessas mensagens como que as ferramentas digitais colaboram para a sustentabilidade tanto dos negócios como no meio ambiente, né? Como que ajuda a vida das pessoas o uso das ferramentas digitais. Queria que o Guilherme começasse com essa abordagem para a gente. Guilherme, e agradeço a todos se puderem aí condensar os comentários. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado por participar. Eu acho que o 5G é o caminho, né? A gente vem numa jornada, é um caminho que a gente vai acelerar esse percurso, né, para a digitalização, e ele, na minha opinião, é o que vai ser o sistema operacional para a internet das coisas, né? A gente vem ouvindo há mais de 20 anos que o futuro vai estar tudo conectado, e agora esse futuro vai efetivamente acelerar, né? Então, acho que nessa próxima década, o 5G é o abridor de portas para tudo estar conectado. E com tudo estando conectado, né, a acuracidade dos dados, ela é muito maior, a qualidade da tomada de decisão, ela é melhor, e com isso você reduz desperdício, tem mais rastreabilidade das coisas, quer dizer, então, decisões mais racionais são o que vão fazer com que a gente desperdice menos e agrida menos o ambiente, né? E com certeza a internet das coisas do 5G são dois vetores importantes nesse caminho. Agradeço meus colegas aí, amigos que dividiram o painel, e obrigado. Obrigado, Guilherme, pela sinteticidade dos comentários e pela objetividade. A gente acha que é por aí mesmo, né? Queria agora que o Agostinho finalizasse a participação e desse os recados dele. Obrigado. Bem, também agradeço a participação, foi muito boa essa conversa com os demais colegas. E vou focar mais nessa questão, né, da sustentabilidade, da economia circular. Então, você tem um produto, ele tem um ciclo de vida dele, digamos, 10 anos. Chegou ao final daquele ciclo de vida. O que é que você vai fazer com o produto? Vai descartá-lo? Bem, não, isso não é economia circular. A economia circular vai buscar, você de repente ou vai fazer uma remanufatura, ou você vai reaproveitar peças daquele produto.
O 5G, eu acho que ele pode atuar de diferentes formas. Ele pode, por exemplo, o fato de você ter equipamentos que vão ser ajustados via software pode te dar uma sobrevida, né? Você, ao invés de utilizar para determinada aplicação aquele dispositivo, você pode utilizar para uma outra aplicação, simplesmente mudando o código do que está implementado bem ali. E uma outra possibilidade do uso do 5G é você utilizá-lo, por exemplo, para fazer uma rastreabilidade daquelas peças que foram distribuídas. Porque para onde as peças estão indo, né? Como é que está sendo o descarte? Então, você pode utilizar sensores para fazer um uso mais eficiente, para garantir que efetivamente está sendo reutilizado as peças daquele produto bem ali. E esse tema é realmente muito importante. Só para fazer uma analogia de forma muito rápida, nós passamos recentemente pela digitalização da televisão, né? Então, uma das preocupações da Anatel era justamente com o descarte da TV analógica, por isso teve várias interações para que fosse uma entidade pegasse aquele produto bem ali, né? Então, esse é um ponto que nós temos que estar preocupados, né? E acho que a economia circular combina muito bem com o 5G. Obrigado, Agostinho. Seu comentário faz todo sentido, né? Economia circular é, na verdade, o objetivo, né, que hoje nós estamos perseguindo. O 5G pode colaborar muito para esse objetivo. Sérgio, queria que você falasse sua visão também sobre esse aspecto. Muito obrigado, Israel. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar a Bini, a Anatel, a BDI, a V2Conveg e também a sociedade representada aí pelas pessoas que estão assistindo esse evento. É bom ver todo mundo organizado, trabalhando por uma causa comum, um entendimento comum de que o que o 5G representa para a nossa sociedade, para a nossa indústria. Eu acho que esse esforço conjunto é o que vai trazer os frutos no futuro, né? Eu acho que ficou claro para todo mundo, a conectividade ela passa a ser cada vez mais um insumo estratégico para a indústria, para as utilities, na busca de competitividade e eficiência operacional. E também, finalmente, na sustentabilidade, né? A gente enxerga o 5G, a possibilidade das empresas controlarem o gasto, o consumo energético delas, implementarem planos de eficiência energética, a economia de água, a economia circular, como já foi falado. Então, tudo isso é muito importante para, além de tudo, a gente ter uma indústria competitiva e também sustentável, né? Um agradecimento enorme aí a todos, parabéns a todos, e eu acho que o trabalho está começando agora, a janela do 5G está se abrindo, o Brasil, a nossa missão aqui é colocar o Brasil numa posição estratégica para se apropriar dos ganhos dessa tecnologia e desse momento histórico. Obrigado, gente. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Ótimas palavras. O Brasil tem que se apropriar agora, né? Não dá para deixar para depois, não, né? Agora mesmo a gente tem que tirar os benefícios que as tecnologias podem trazer para nós. Francisco, eu queria que você comentasse aí nas considerações finais e sobre também a sua visão sobre a sustentabilidade dos negócios e do meio ambiente. Bom, eu acho que dos negócios até já foi bastante mencionado aqui vários aspectos, né? Eu vou falar um pouquinho do meio ambiente, embora eu esteja aqui representando a Bini hoje, mas todos sabem que eu trabalho na Qualcomm, e aí vou aproveitar para fazer um pouquinho, falar um pouquinho de uma tecnologia da Qualcomm, né, que é o VIP, né, o VIP, né, que é o Qualcomm Vision Intelligence Platform, né, que é uma plataforma que a Qualcomm desenvolveu muito apropriada para esse tipo de aplicação. O Guilherme comentou aí das câmeras, né, usar umas câmeras burras e usar uma câmera inteligente, né? Então é isso, essa plataforma que torna uma câmera inteligente, né? Que são a possibilidade que são chipsets que proporcionam ultravelocidade de inferência local, né? E uso de rede, do conceito de aplicação do conceito de redes neurais, né? Então esse tipo de coisa, né? De facilidade, né, vai permitir uma assertibilidade, uma acessibilidade e uma previsão das coisas muito maior, né? Então, você pode imaginar, por exemplo, o que aconteceu com a barragem da Vale, de Sobradinho, né? Se você tivesse uma rede 5G e tivesse câmeras inteligentes lá, talvez muita coisa, até o desastre como um todo, pudesse ser
previsto antes, né, e não ter acontecido, né? Monitoramento de florestas também, com esse tipo de coisa, a capacidade, a detecção inteligente, né, de pessoas, de animais, objetos, saber, entender aquilo que está acontecendo, né? Dar essa inteligência a essas câmeras de poderem ver isso aí e tomar uma ação, né? Isso vai ser muito importante. O 5G e esse tipo de dotação tecnológica, vamos dizer, de plataforma, vai permitir que isso possa acontecer e vai trazer benefícios muito grandes. Só queria finalizar aqui agradecendo a você, agradecendo a FIES, aí, cumprimentando meus colegas todos, né, pela participação, por essa oportunidade grande de estar aqui representando a BINI, né? E também dar uma mensagem aqui, né, para o Augustinho aqui, que, por favor, ajudem a sair esse leilão de espectro, senão nada disso que a gente está falando aqui, né, vai acontecer, né? Não só o leilão do espectro, mas também a regulamentação de todo o espectro para 5G, porque o espectro de redes privadas, como ele mesmo mencionou, não vai ser leiloado, vai ser licenciado, mas não necessariamente leiloado, mas a gente precisa finalizar logo esse projeto. Então, eu peço que realmente trabalhe bastante e que para que saia esse leilão logo e que, por favor, proteja o espectro que está sendo reservado aí para as redes privadas. Obrigado. Obrigado, Francisco. Muito bem lembrado, Francisco, muito bem lembrado. Ótimas recomendações aqui. Marcelo, eu queria que você aqui ajudasse a fechar o painel com a sua visão da BDI também, e obrigado mais uma vez. Obrigada. Olha só, a gente enxerga que tem aí duas grandes revoluções, né? A revolução do padrão de consumo e a revolução do padrão de produção. Então, aquele velho modelo, matéria-prima, manufatura, uso e descarte, ele está sendo, de fato, revisto e atualizado, e a tecnologia tem um papel importante aí nesse processo de atualização desse modelo, né? Então, como já mencionado aqui, quando a gente tem a tecnologia sendo aplicada aos processos produtivos, a gente consegue ter um controle ponto a ponto, e ao ter esse controle ponto a ponto, os recursos e os ativos são usados da melhor forma possível, com mais responsabilidade, mais economia. Mas quando a gente joga também a tecnologia na cadeia, porque, bom, a BDI trata muito da adoção tecnológica no processo produtivo e menos na cadeia produtiva. Eu acho que esse é um processo que a gente está começando a olhar, e ao fazer isso, a gente tem, de fato, as mudanças nos modelos de negócios, né? Um grande exemplo são os carros autônomos. A gente passa, com os carros autônomos, a oferecer aí uma solução de mobilidade para a indústria e para a sociedade em geral, que é uma forma de ofertar serviço, né? E ao fazer isso, de novo, a gente tem menos carros circulando, tem menos ativos sendo utilizados, menos plástico, menos aço, menos energia, e, de novo, a gente tem aí uma forma de produção mais sustentável. Então, a ideia da BDI agora é passar a olhar a cadeia como um todo e não só o processo produtivo isoladamente. Dito isso, eu queria agradecer de novo o convite, agradecer aí o debate, aprendi muito aqui com todos os meus colegas, dizer que eu fiquei feliz em ser aí o equilíbrio, junto com a Adriana, que entrou agora, mas, enfim, ser o equilíbrio de gênero nesse debate, que é importante e interessante hoje em dia, né? E dizer que a BDI tem olhado também, Sérgio, a questão da segurança cibernética. Você comentou e eu esqueci de comentar, a gente tem 4 treinamentos de segurança cibernética planejados para 2020, sendo que 2 já aconteceram, o terceiro é amanhã, e o quarto e último no dia 18 de dezembro. Então, os treinamentos têm sido bastante bem-sucedidos e procurados, é bem interessante. Obrigada novamente. Obrigado, Marcela, Agostinho, Francisco, Guilherme, Sérgio, por compartilharem conosco o conhecimento de vocês e a visão desse tema tão importante para a nossa indústria e para a nossa sociedade. Queria agradecer mais uma vez a Reed Exhibitions pela oportunidade. Queria passar para a Adriana e dar um recado final para nós, já que estouramos o tempo um pouquinho. Muito obrigado novamente e obrigado a toda a plateia. A gente que agradece, Israel.
Você conduziu belamente, e agradeço também aos convidados, foi assim um painel, um debate de importância para o país. E confesso que foi aquele debate que acabou com um gostinho de quero mais, né? A gente termina esse FIE Talks com gosto de quero mais, então tenha certeza que a FIE e a Bini, nós vamos acompanhar esse assunto, vamos trazer mais novidades sobre esse tema, sim. E grande mérito aos convidados que nós trouxemos, né? Agradeço novamente. E agradeço também ao nosso público que nos acompanhou ao vivo, o meu muito obrigada. Se você quiser assistir novamente, ou para alguém que perdeu, nosso painel vai ficar disponível no site da FIE, logo mais nós vamos disponibilizar o link, é só acessar. Acessa tanto o site quanto o blog da FIE, temos outros debates disponíveis que fizemos junto com a Bini, além de matérias e reportagens exclusivas para o setor elétrico e eletrônico. Entra lá, confere, e a gente se vê mais. Até mais. Muito obrigada.